Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani. Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje vamos responder as perguntas da semana. Perguntas que foram enviadas por várias pessoas muito interessantes. Fique até o final do vídeo que tem perguntas e também respostas bem interessantes. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. A primeira pergunta enviada pela Sandra e mais 3 pessoas, né? Ela pergunta qual a quantidade correta, exata, do coat para usar nas suas plantas. Olha, essa pergunta é muito interessante, mas a resposta vai ser depende, né? Qual seria a sua planta e principalmente qual a fase da planta? Ela está na forma de mudas ou ela está na forma ou elas estão adultas? Então, dependendo do que você responder, a quantidade vai ser diferente, tá certo? A quantidade, obviamente, para as plantas pequenas vai ser menor e as plantas maiores, tá certo? Você utilizaria uma quantidade um pouco maior, tá certo? Normalmente, tá certo? A pergunta aqui foi direcionada para orquídeas. Se a orquídea for adulta, eu posso utilizar, por exemplo, uma colher de sopa, tá certo? Do coat para a planta, dependendo aí qual coat você utiliza, né? 3 meses, 6 meses, 9 meses. E no momento que der esse prazo, você vai ter que recolocar uma outra quantidade, tá certo? Assim você vai estar fazendo com que a planta esteja sendo nutrida, tá? Todos os dias, né? Numa quantidade, numa parcela pequenininha, tá certo? Eu já falei sobre isso em alguns vídeos. Se você puder clicar aqui no izinho, tá certo? Você vai aparecer os vídeos aqui do lado, tá certo? E você clica em cima, você vai assistir esses vídeos que estão bem explicados, tá certo? A segunda pergunta bem interessante enviado pelo Tomás, tá? Ele pergunta, né, se ele pode utilizar, por exemplo, um inseticida, tá certo? Comercial, que normalmente são encontrados nas gôndolas de supermercado, contra as pragas das suas plantas, tá certo? Olha, Tomás, se você fizer isso, provavelmente você vai acabar matando a sua planta, tá certo? Normalmente, esses inseticidas, né, aerosóis, que são, na verdade, comercializados em supermercado, elas normalmente são diluídos, né? Elas estão juntamente dentro do produto o querosene, tá certo? Por isso aquele cheiro forte, né? Tá certo? E se você aplicar qualquer um desses tipos de produtos, você vai acabar com as pragas, mas você também vai acabar com as suas plantas. Os produtos não foram feitos, né, para ser aplicado diretamente em plantas, tá certo? Então, você vai ter que utilizar produtos específicos, tá certo? Para pragas nas plantas em vaso, né? Normalmente
são produtos que são diluídos em água, tá certo? E não em outros tipos de produtos que contenham querosene, tá certo? Então tem que se tomar cuidado com relação a isso, porque senão você vai matar as pragas, sim, mas também as plantas, tá certo? A pergunta encaminhada pela Leia, tá? Essa pergunta é muito interessante, tá certo? Ela pergunta se os vasos plásticos auxiliam as pragas das raízes, por exemplo, os caramujos, né? E também as cochonilhas de raízes. Olha, Leia, essa pergunta é extremamente interessante, tá certo? E talvez eu faça um vídeo, tá, na íntegra sobre esse assunto. Olha, realmente você tem razão. O vaso plástico, diferentemente do vaso de cerâmica, ela acaba acumulando, ou seja, ela acaba mantendo umidade no interior do vaso. E isso vai favorecer, por exemplo, as lesmas, caramujos que vivam aí dentro, consumindo as raízes, e também, tá certo, as cochonilhas, tá certo? As cochonilhas também, essas de raízes, ok? Ela pode se prosperar muito mais num ambiente num ambiente úmido como esse, tá certo? Então você tem razão, mas para isso, tá certo? Por isso que eu sempre falo, eu vou deixar aqui no izinho, que você tem que sempre esterilizar o seu substrato, ou utilizar substratos comerciais isentos, né, de qualquer tipo de problemas, né, como esses tipos de pragas que você mencionou, tá certo? A pergunta muito interessante, muito importante, tá certo? Agora, quem cultiva em vasos plásticos, né, e já tem uma certa experiência, sabe disso, né, e sabe principalmente, tá, da necessidade de você sempre utilizar substrato, tá, se possível, esterilizado. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Quarta pergunta, encaminhado pelo Flávio, né? Ele pergunta sobre a casca de arroz carbonizado, se ele pode fazer o uso dela para plantas que ele vai consumir, alface, almeirão, cebolinha, coentro, etc, né? Olha, Flávio, pode sim, tá certo? Aliás, você deve fazer isso, que você vai obter um resultado muito melhor com relação, inclusive, à repelência de alguns tipos de pragas, mas principalmente, tá certo? A casca de arroz, ela, principalmente quando carbonizado, a gente percebe que as plantas conseguem absorver uma quantidade de silício maior. Eu falo sobre isso em vários vídeos. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, tá certo? O vídeos, né? O playlist de substrato que eu falo sobre a casca de arroz. Você vai entender bem melhor do que eu estou falando, tá certo? E o uso é recomendado, sim. Eu, quando posso utilizar, a gente utiliza, tá certo? Ela não somente como cobertura, mas também como mistura, parte de mistura, parte como material aditivo do substrato, tá certo? A quinta pergunta, encaminhado pela Vanessa, ela pergunta como medir o pH da água sem o uso do pHmetro, daquele aparelho que a gente sempre fala aqui quando a gente fala do pH, tá certo? Olha, Vanessa, se você não tem o pHmetro, tá certo? Existem algumas outras formas, né? Inclusive baratas até, de você verificar a alcalinidade, se a água está alcalina ou se está ácida, tá certo? Existe fitas, né, medidoras de pH, ok? Essas fitas acredito que não seja cara, eu não sei porque faz muito tempo que eu não uso essas fitas, mas são fitas, né, que você coloca na água e ela acaba mudando de cor, tá? E dependendo da coloração, você vai saber se está ácida ou não, tá certo? Como é que eu sei das cores, né? Normalmente essas fitas são vendidas em caixinhas, né? E lá
tem, na verdade, o parâmetro das cores, tá? Indicando o pH, tá? A acidez ou a alcalinidade, tá certo? Você também pode fazer o uso de esse mesmo aparelho, tá certo? Mas só que com solução de piscina e aquários, tá certo? Quem mexe com aquários, peixes, né? E quem também trabalha com piscinas, todos eles têm esse tipo de aparelho, tá certo? Se você tiver piscina, talvez você até tenha esse mesmo aparelho, tá certo? Mas eles não falam como pHmetro, né? Então, mas na verdade é um pHmetro bem rudimentar. Você pode utilizar esses aparelhos, tá? Para você ter uma noção se a sua água está ácida, se a sua água está alcalina, tá certo? Vocês viram que foram 5 perguntas, né? Bem técnicas, tá certo? E interessantes, ok? Agradeço a todos que me enviam essas perguntas, tá certo? Eu acho que só vai colaborar com todo mundo aqui que cultiva plantas e gosta de plantas, tá certo? Então, vocês que estão entrando agora no canal, ok? Encaminhe as suas dúvidas, suas perguntas, né? E as suas sugestões. Isso sempre ajuda o nosso canal e sempre ajuda todo mundo aqui que está assistindo, acompanhando o nosso trabalho. Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.